turminha da primeira série Solidariedade e da primeira série Respeito. Iremos hoje tratar da nossa unidade de número 4, com a aula de Química e o tema Estequiometria. Repare que eu estimo um tempo aproximado de 3 horas e meia para você concluir essa unidade, tá? Lembrando que esse tema ele é uma continuação do tema da aula anterior, quando falávamos sobre cálculos estequiométricos. Então, o conceito, né, os conteúdos lá aprendidos, eles serão muito úteis aqui, tá? Veja, e ainda 2 horas e meia, em média, para você realizar os seus exercícios de todas as sessões, tá? E o que você fará para me entregar em folha avulsa? Você fará a sessão Estude Mais com os exercícios de 1 ao 7 das páginas 431 e 432. Não se esqueça, né, das respostas com os cálculos e justificativas para verificarmos a sua compreensão referente a essa apostila, tá? Aqui sintetizamos, concluímos, finalizamos a nossa apostila de número 4. Não se esqueça ainda que se você tiver dúvida, me chame para eu lhe auxiliar, ok? Falando agora do cálculo estequiométrico, vamos recapitular alguns conceitos, tá? Quando você trabalha com cálculo estequiométrico, a primeira informação fundamental é você se recordar que você precisa trabalhar com equação balanceada, tal qual vimos anteriormente. Então, antes de iniciar o exercício, a primeira situação que você vai ver é verificar se a sua equação está balanceada. Se ela não estiver, o que você vai fazer? Vai balancear antes de iniciar a sua resolução. Repare que eu sempre digo a você que em Química nós usamos muito a regra de 3. Então, aqui você irá usar a regra de 3. É uma regra de 3 simples e muito você vai usar. Veja que a primeira linha dessa regra de 3, ela sempre vai estar relacionada aos coeficientes da equação balanceada, tá? Isso, portanto, relacionado aos coeficientes estequiométricos, que nós chamamos, tá? E na segunda linha da regra de 3, vão estar relacionados os dados dos exercícios. Como isso vai funcionar? Vamos resolver aqui alguns exercícios para que você veja isso lá na prática. Vamos lá? Façamos aqui esse primeiro exercício, que ele fala bem assim. A equação a seguir representa a obtenção do ferro pela reação de hematita com carvão. Então, está aí a reação Fe2O3 mais 3C, né, 3 átomos de carbono, que vai resultar em 2 átomos de ferro mais 3 mols de CO, ou monóxido de carbono. Aqui estão dadas as informações sobre as massas molares do Fe2O3, né, para a hematita, 160 gramas por mol, fundamental essa informação, e do ferro, 56 gramas por mol, também é fundamental essa informação, tá? Item A. Quantos quilogramas de hematita serão necessários para produzir 1.120 quilogramas de ferro? E no item B, calcule em condições ambientes, veja, fundamental aqui, quantos litros de CO, ou de monóxido de carbono, são obtidos por mol de ferro produzido. Foi dado ainda o volume molar nas condições ambientes. Qual é ele? 24 litros por mol, tá bom? Veja lá que eu deixei para você aqui a equação lá em cima no topo balanceada, tá? Veja, você tem 2 átomos de ferro de cada lado, 3 de oxigênio e 3 de carbono. Então, tá maravilhoso, tudo balanceadinho. Primeira coisa, o que você percebe? Você percebe que 1 mol de hematita, né? Eu ponho aqui na tabela para ficar mais claro de onde veio esses 160 gramas. Muito embora esses 160 gramas por mol, ele veio lá do enunciado, tá? Mas se não tivesse enunciado, nós tínhamos que ter aí uma tabela periódica em mãos. Então, vem como Fe2O3. O ferro, ele tem massa molar de 56, então fica 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Isso vai dar 112 mais 48, que dá aquele 160 que foi dado. E o ferro? Bom, nós temos 2 átomos de ferro, então
Um só, ele tem 56 gramas. 2 átomos, ele vai ter 2 vezes 56, que vai ser o 112. E é isso que nós vamos utilizar na tabela periódica. Por quê? Porque 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. Então, veja, 160 gramas de hematita para 112 gramas de ferro, tá? Deixa aqui, use tabela periódica. Agora, quantos gramas de hematita vai produzir o 1.120 gramas de ferro? Tá aqui na regra de 3 posta, tá? Então, vamos multiplicar em cruz e resolver. Então, nós vamos ter que 112x vai ser igual a 160 vezes 1.120. Ok, então isso vai ser quanto? Nós vamos calcular aqui, né? Trabalhar com as simplificações e tudo. Chegamos à conclusão que qual a quantidade de hematita que eu vou ter que reagir, né? Fazer reagir? 1.160 gramas de hematita para produzir as 1.120 gramas do ferro. Tudo bem? Veja que tudo partiu de onde? Tudo partiu dos coeficientes estequiométricos. A partir dos coeficientes estequiométricos, olhei para minha tabela periódica, olhei ali qual a quantidade de mols reagente, né? Reagiram e que foram produzidos para calcular aqui, tá bom? Sobre o que falamos no item B, então? Falamos, né? A pergunta é: calcule em condições ambientes quantos litros de CO, ou monóxido de carbono, são produzidos por mol de ferro produzido. Então, veja, qual o dado? Volume molar nas condições ambientes, que é o que está falando lá, 24 litros por mol, tá? Então, essa informação foi dada para aquela situação ambiente. Ponto. Vamos prosseguir. Primeiro, o que você se recorda que eu disse lá no primeiro slide? Vamos colocar os coeficientes estequiométricos. O que nós temos? 2 mols do ferro para 3 do monóxido de carbono. Tá posto. Agora, se ele pergunta quantos litros são produzidos por mol de ferro, então não me interessa saber de 2 mols como está na equação balanceada. A equação balanceada é meu ponto de partida, só que no meu pedido ele fala de 1 mol. Então, onde eu tenho o ferro, eu vou trabalhar apenas com 1 mol. Então, se eu reduzo o mol à metade, você lembra que essas situações elas são sempre proporcionais. Então, se eu tenho 1 mol de ferro, eu vou ter quanto? 1,5 de monóxido de carbono, porque eu vou reduzir a metade também, tá? Agora, o que disse lá no dado? Que 1 mol ele vai te fornecer 24 litros. Então, tem que ir na minha regra de 3. 1 mol, 24 litros. Agora, e 1,5 mol? De onde eu tirei esse 1,5? Eu tirei da quantidade de monóxido de carbono, certo? Para 1 mol de ferro. Olha, tudo amarradinho aqui. Então, calculando a nossa regra de 3, multiplica e tudo mais, tal, chegamos à conclusão de que o X ele vai ser 46 litros. Portanto, quando ele fala calcule quantos litros de monóxido de carbono são produzidos, quantos são? 46 litros de monóxido de carbono, tá bom? Agora, nós vamos falar de algumas outras situações importantes aqui, tá? Quais são elas? Sobre pureza dos materiais. Repare que nem sempre os reagentes envolvidos em uma determinada reação, seja natural, seja em laboratório, enfim, eles serão puros. Muitas vezes, eles são misturados com algum componente, tá? Para que você tenha esses cálculos feitos corretamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar qual é a situação de pureza desses reagentes. Uma outra situação, nós falamos de reagente limitante e reagente em excesso. Do que se trata? O reagente limitante, veja, quando você coloca dois, né, que é a situação mais simples, 2 reagentes em contato, quando eles vão parar de reagir? Quando um deles acaba. Então, quando um deles acaba, então ele é o limitante. Ele limitou a reação, acabou, finalizou. Então, tem algumas situações aqui. E ainda falaremos sobre rendimento das reações, tá? Porque, de acordo com a situação, o rendimento ele vai ser fundamental nos momentos que nós estivermos fazendo os nossos cálculos. Rendeu 100%? Rendeu 50%? Qual foi a situação de rendimento aqui, tá? Então, vamos verificar mais um exercício na prática que essa situação fica bem mais interessante.
Essa nossa questão, também da apostila, diz assim: o gás hilariante, que é o N2O, né, um gasoso, claro, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3, conforme mostra a reação. Olha a nossa reação. Veja, a reação está balanceada? Sim, né? Temos 2 átomos de nitrogênio de cada lado, temos 4 de hidrogênio de cada lado e temos 3 de oxigênio de cada lado, né? Cada lado que eu digo é reagente e produto, tá bom? Agora ele continua a informação. Se de 4 gramas do NH4NO3, né, que é o nitrato de amônio, obtivemos 2 gramas do gás hilariante, podemos prever a pureza do sal é da ordem de quanto? Então, tem alguns dados, né? Qual é a massa do nitrato de amônio? 80 gramas por mol. E do gás hilariante? 44 gramas por mol. Então, qual é a primeira informação que nós temos? Vimos lá aqui, né, a equação balanceada, né, repetir aqui, mas ela já está lá em cima bonitinha. Então, o que que você tem? Relacionando lá o gás hilariante e o nitrato de amônio, nós temos 1 mol de cada que foi reagido, né, que reagiu e que foi produzido aqui nessa situação, tá? O que foi dito ainda? Foi dito para nós que por mol nós temos 40 gramas do nitrato de amônio e temos, 80 do nitrato de amônio e temos 44 do gás hilariante. Então, tá vendo? Deixei aqui uma informação embaixo da outra. E quais foram os dados da questão? Que houve uma reação de 4 gramas do nitrato e 2 gramas do gás hilariante. Agora, vamos ao próximo slide para verificar essa questão da pureza, tá? Repare lá, se a pureza fosse 100%, o que nós teríamos? Vamos verificar para produzir os 2 gramas do gás hilariante, qual é a quantidade de nitrato de amônio ia utilizar, né? Porque eu tenho que saber se esses 4 gramas eles foram utilizados 100%, ou seja, se é uma situação em que existe a pureza desses materiais. Então, repito as informações que tive no slide anterior. 1 mol do nitrato está relacionado a 1 mol do gás hilariante. Lá no dado estava 80 gramas por mol é a massa molecular do nitrato, então 80 gramas. E do gás hilariante, 44 gramas, então temos ali 44 gramas por mol. O que mais que você tem? Temos que foram produzidos 2 gramas do gás hilariante. Agora, para produzir 2 gramas do gás hilariante, qual é a quantidade de nitrato que eu preciso? A gente vai ter que descobrir agora para verificar se os 4 gramas realmente foram utilizados, tá? Então, veja lá que no momento em que você, de novo, faz a sua regra de 3, então você tem 44 vezes x igual a 80 vezes 2. Calculando as informações aqui e tudo mais, nós vamos ter que qual a quantidade que foi utilizada, 3,66 gramas do nitrato, ou seja, apenas 3,66 gramas do nitrato foram necessárias para produzir os 2 gramas do gás. Mas, como no enunciado disse que foi utilizado 4 gramas do sal, então nós vamos ver aqui a situação da pureza desse gás, tá? Veja, 4 gramas foi o 100% porque foi aquilo que efetivamente foi utilizado. Então, ele corresponde a 100%. E o 3,66 gramas, 63 gramas, ele é o quê? Ele é um X, né? O Y, enfim. Ele é a minha incógnita. Quando nós calculamos a regra de 3, nós chegamos à informação de que 4x vai ser igual a 3, não é ponto, é 3,63 vezes 100. Então, a gente chega à informação que a pureza desse sal ele é 90,75. Ou seja, temos aqui a resposta alternativa D, tá bom? E assim a gente trabalhou com o exercício falando sobre pureza. Deixo aqui, portanto,
o gabarito de modo que você possa resolver as suas questões, né? Resolver seus exercícios, acompanhar se de fato está compreendendo, se possui alguma dúvida e caso haja, iremos conversar a respeito. Só você me chamar para eu lhe auxiliar, tá bom? IP 2020, um colégio com muito mais emoção. Tchau, tchau!